Graças e paz, amados de Deus, estamos aí, queridos, para a segunda aula, né? Estamos ainda na introdução, a parte 2 deste vídeo. E para que você possa nos ajudar, eu gostaria que você desde já desse o like aí, não se esquecesse. Pudesse estar comentando para ajudar a engajar o canal. O YouTube entende que o logaritmo do YouTube entende que se você fizer isso, esse vídeo é importante, então ele começa a divulgar, né? Então o canal vai crescendo. E se você que entende que este conteúdo é importante, tem abençoado sua vida, tem abençoado outras vidas e deseja nos ajudar, aqui abaixo, né, logo abaixo aí no link das descrições, nós temos aqui o canal do Apoia-se. Você pode estar nos abençoando aí, com aquilo que Deus colocar no seu coração, a partir de R$5. E se você fizer isso, você vai estar entrando no nosso grupo do WhatsApp, né, e uma forma de abençoar os apoiadores, quando nós alcançarmos a meta lá da plataforma do Apoia-se, aí sim vamos estar sorteando um livro de teologia perfeito para os apoiadores do canal. E nós estamos aí nessa pegada. Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson e estamos aí com o propósito de analisarmos, estudarmos todo esse livro aqui com mais de 600 páginas, a História da Teologia de Roger Olson, da editora Vida, o selo Vida Acadêmica, ok? 2000 anos de tradição e reformas. Eu já tive a graça de ler todo este livro, ele é todo anotado, todo sublinhado. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Cada um sabe da sua vida, né? Cada um gosta, entende uma melhor forma de guardar, de estudar. Para mim deu certo, talvez para você não dê, mas importante a gente estudar, né? Anotando, escrevendo ou não. Perfeito? Então vamos lá, eu estou na página 15, né? Já tem gente comentando que já comprou o livro para acompanhar as nossas aulas. Perfeito? Então vamos lá, sem delongas. Estou na página 15, na introdução, né? No segundo parágrafo, né, nós terminamos na última aula, onde ele fala assim, não existe nenhuma doutrina do cristianismo que tenha surgido do nada, ok? Cada crença que é considerada ortodoxa, teologicamente correta ou herética, teologicamente incorreta, nasceu de um desafio. O desafio pode ter sido uma distorção do evangelho com mensagem pretensamente cristã ou uma crença popular ou prática espiritual considerada não bíblica ou antitética à fé cristã autêntica. Pode também ter sido uma filosofia ou crença cultural não cristã que desafiava os pensadores cristãos a responder com uma alternativa melhor, com base em fontes cristãs. De qualquer forma, a história da teologia cristã não é uma história de pensadores profissionais em torre de marfim, inventando doutrinas obscuras e especulativas, a fim de confundir os fiéis cristãos simples. Sem negar que algo assim possa ter acontecido de tempos em tempos na história do cristianismo, quero refutar essa imagem popular, demonstrando aqui que toda crença cristã relevante surgiu por razões urgentes e práticas, né? Me veio à mente agora essa questão, né, de cada sistematização da doutrina cristã. Ele diz aqui claramente, eu concordo com ele, de que foi uma necessidade urgente, né? Por exemplo, no século IV, a heresia do arianismo, né, que é a crença que o Ário, né, o herege Ário, propagava, de que Cristo teria sido uma criatura, que não seria criador, não seria divino. Essa heresia cresceu de tamanha forma que muitos adeptos da igreja estavam aderindo. E não pense você que era simplesmente um discurso assim raso e simples, né, simplista, de que chegava, Jesus não é Deus. Não, era um sistema complexo, com uma estrutura filosófica, usando até mesmo textos das escrituras para provar que Jesus não era Deus. Então era algo, um sistema sofisticado, digamos assim, entendeu? De modo que muitas pessoas aderiram, compraram essa ideia de Ário. Então houve uma necessidade urgente, né, para definir o que era de fato ortodoxia em relação à pessoa de Cristo. Então você conhece lá no Concílio de Nicéia, em 325, né, Constantino
convoca os bispos ali, na grande parte dos bispos da cristandade, definindo isso, né? Definindo essa doutrina que Cristo é Deus, ok? Por exemplo, houve uma necessidade, né? Essa é a questão, ok? Em relação, por exemplo, ao estabelecimento das epístolas, por exemplo, de Paulo, você percebe que as epístolas de Paulo elas foram escritas para atender uma necessidade da igreja, né? Você vê 1 Coríntios, certo? Exemplo, 1 Coríntios. Havia vários problemas lá, né? Você vê que a carta de Paulo, de 1 Coríntios, é, primeiramente, nos primeiros capítulos ali, para trazer uma correção acerca da divisão que havia, dos grupos, dos partidos, vários partidos, né? Haviam várias divisões dentro da igreja de Corinto. Então você percebe que nos primeiros capítulos ele promove ali uma correção, certo? Depois ele vai tratar no capítulo 5, né, acerca do jovem que havia coabitado com a sua própria madrasta. Ele vai chamar a atenção da igreja de Corinto, porque não houve uma correção adequada em relação a esse problema sexual que houve na igreja. Capítulo 7 ali, você percebe que ele está trazendo correções acerca de dúvidas acerca do casamento, né? Então você vê que a carta é só respondendo, trazendo a resposta, trazendo uma espécie de tira-dúvidas, né? Dos irmãos de Corinto. Então houve uma carta escrita para atender as demandas, as necessidades urgentes que aquela igreja necessitava. Então, dentro do contexto também histórico das demandas, da sistematização da história da teologia, você percebe que as demandas iam surgindo. Então os apologistas, os pais da igreja, viram a necessidade de escrever acerca do assunto, de poder corrigir os erros que os hereges traziam, certo? Diz mais aqui. Mesmo uma pergunta aparentemente estranha, como quantos anjos conseguem dançar na cabeça de um alfinete, não era debatida pelos pensadores cristãos no passado apenas para matar o tempo, nem para dar a impressão de serem eruditos. A questão era explorar a natureza de seres espirituais não humanos como os anjos, refutar a ideia de que seriam seres materiais que ocupam espaços. Existe uma lenda infame, ou famosa, melhor dizendo, uma lenda famosa ou infame da história da teologia cristã, que conta que os bispos e teólogos da tradição ortodoxa oriental estavam debatendo essa mesma questão na grande catedral de Constantinopla, em Bizâncio, enquanto os invasores sarracenos irrompiam pelos portões da cidade e destruíam os últimos vestígios do Império Cristão, antes tão poderoso. A veracidade ou não dessa lenda é irrelevante para que tenciono provar, que é simplesmente que todas as questões debatidas e todas as crenças que foram desenvolvidas não aconteciam à toa, mas tinham sua razão de ser. Então, quando você vê essa questão que era muito debatida na Idade Média, né, pelos escolásticos, os teólogos escolásticos, né? Quantos anjos conseguem dançar na cabeça de um alfinete? Como isso é falado hoje, por exemplo, para os alunos de uma faculdade de teologia, de bacharel em teologia, ou até mesmo para irmãos, né, na escola dominical, no curso básico de teologia, alguns até riem. Caramba, os caras, isso é sério mesmo? Eles debatiam isso? Sim. E os caras eram geralmente gênios, tá? Normalmente na Idade Média ali, os teólogos obrigatoriamente também eram filósofos. Então eles filosofavam acerca dessas questões e se debruçavam nos estudos dos grandes filósofos gregos, dos grandes teólogos, para discutir questões que aos nossos olhos hoje parece ser irrelevante, mas não foi para a construção da teologia, para termos uma teologia cristã sólida. Essas questões foram necessárias ser debatidas, né? E diz mais aqui, reconhecidamente, algumas razões para o debate e desenvolvimento teológico são melhores do que outras, mas não imagine, por favor, que só porque uma ideia nessa história parece de início especulativa ou impraticável, né, como essa questão de quantos anjos poderiam dançar na cabeça de um alfinete ou de uma agulha, né, tenha surgido do nada. Boa parte da história narrada aqui pretende explicar as tensões, conflitos e controvérsias que subjaziam as ideias aparentemente especulativas, como a natureza de trina e una de Deus, né, que até hoje ainda é muito questionado, né, por muitos grupos que se declaram cristãos.
Por exemplo, os testemunhos de Jeová se declaram cristãos, né? Eles se declaram cristãos, embora tenham o título de testemunho de Jeová. Eles negam a Trindade. E ao negar a Trindade, uma das questões que eles vão dizer é que aquele Trindade foi inventado pela Igreja Católica, ou, né, no século III, que é uma doutrina pagã, ok? Que a palavra Trindade não aparece no Novo Testamento, mas todas essas questões podem ser refutadas, obviamente, né? Então, questões como a Trindade, a união hipostática, humanidade divina de Cristo, que também foi uma questão, né, que foi necessário muito debate, foi necessário muita articulação para definir essa doutrina, que é uma doutrina complexa, de fato, né, que faz com que você recorra de fato à fé. Como posso olhar para um ser e ao mesmo tempo entender que ele é humano e divino? Algo que os judeus até hoje não aceitam, não engolem por nada, algo que os gregos também não aceitavam, a não ser por fé. Então a união hipostática de Cristo também foi um tema também de muita tensão, né? E mais nenhuma dessas duas crenças é claramente articulada na Bíblia. Além disso, enquanto estavam sendo desenvolvidas pelos principais pensadores da igreja primitiva, no século IV e V, o cano das escrituras cristãs era identificado e formalizado ainda. Então tudo isso corroborava, minha gente, para que houvesse uma enxurrada de hereges, né? Muita heresia, porque nós não tínhamos um cânon formado, muita gente achava que bem entendia. Os primeiros 4 séculos ali, né, até o século V ali, foi realmente um terreno muito fértil para os hereges, para os falsos conceitos da pessoa de Cristo. Foi terrível, né? Então foi um período complicado, mas a gente não pode deixar de estudar esse período, de compreender como é que se desenvolveu a teologia nessas questões. Interessante também, quero pontuar aqui, interessante, me veio à mente, veja bem, até o século V ainda não tínhamos o cânon formado, certo? Havia ainda muitas dúvidas acerca da Trindade, da união hipostática de Cristo, e foi terreno fértil para muitos hereges falarem suas besteiras. Mas e hoje, meus caros amados, meus nobres, que estão acompanhando essas aulas? Hoje nós temos o cânon formado, hoje nós sabemos o que é ortodoxia e o que é heresia, está definido, certo? Trindade, ortodoxia. Qualquer grupo que se propõe a negar a Santíssima Trindade, no mínimo, para não chamar de herege, é heterodoxo. Contrário, né, oposto à ortodoxia, no mínimo. Então, não é pelo fato de sabermos o que é ortodoxia e o que o cano já está fechado, que não impede de surgirem novos hereges. Já visto os testemunhos de Jeová. São os arianos modernos, certo? E quando eles surgem no século XIX, obviamente, já estava fechado o cano, sem dúvida, e já era definido o que era ortodoxia ou não, não é verdade? Então isso também não quer dizer que, pelo fato de termos já definido o que é a ortodoxia e o cano já fechado, não significa que seja empecilho, obstáculo para surgirem novos grupos heréticos, né? E mais, por que foram desenvolvidas essas doutrinas cristãs que parecem ser técnicas, mas que são totalmente cruciais? Certamente não porque os bispos e os demais líderes não tivessem mais o que fazer. A razão é simplesmente porque ideias subversoras do Evangelho a respeito de Deus, de Jesus Cristo, estavam surgindo rapidamente e conquistando a popularidade. E se fossem aceitos por muitos, criariam um Evangelho diferente, uma religião diferente da ensinada pelos apóstolos e difundida nos primeiros séculos da igreja. Em quase todos os casos, as doutrinas foram propostas e desenvolvidas por alguém, porque alguém percebeu que o próprio Evangelho estava em jogo, certo? Atualmente temos a doutrina da Trindade, das duas naturezas de Jesus Cristo, e a maioria das ramificações do cristianismo hoje dividido as aceita sem muita relutância. Aliás, são amplamente aceitas como verdadeiras, mesmo quando não são bem entendidas. No entanto, a maioria das crenças falsas que surgem ou que surgiram na igreja primitiva e que foram a causa do desenvolvimento dessas doutrinas ainda se encontra hoje em pleno vigor. Concorda? Eu concordo. Né? Como citei aqui o Testemunho de Jeová, o arianismo, os unicistas, o que dizer dos unicistas,
né? Ainda existem muitos grupos, fora aqueles grupos de pessoas que se declaram cristãos, mas não estão ligados a nenhuma igreja, nenhuma instituição. Ele não se declara católico, nem protestante, não se declara nada. Ele é apenas um estudioso, conhece muito de Bíblia e fica na internet divulgando ali o que ele acha ser certo. Certo? Geralmente esses caras seguem uma pegada, uma perspectiva da teologia liberal, neoliberal, certo? E ficam ali divulgando as suas ideias. E não deixam de ter milhares de seguidores, tá? Eles têm muitos seguidores. Pessoas assim, que não querem estar ligadas a nenhuma instituição, até por conta de um certo preconceito. Ele olha assim, o cristianismo foi deturpado. Se vocês parar para conversar com um cara desse, vai, não, o cristianismo está cheio, a Bíblia está cheia de erros, o cristianismo foi deturpado pela igreja romana, certo? Aí vocês protestantes aí chegam no século XVI com ranço e com uma herança muito forte do catolicismo romano, também foram enganados. Então eu que descobri, né, tudo novo, só eu que conheço toda a verdade. Tem uns caras na internet assim, né? Vocês sabem. Então esses caras geralmente vão negar a doutrina da Santíssima Trindade, a união hipostática, vão dizer que o Evangelho de João é o Evangelho pagão, vão negar, por exemplo, a instituição da ceia do Senhor, vai dizer que também teve origem pagã. Então eles vão negando as principais doutrinas que são consideradas ortodoxas e bases, pilares, né, da fé cristã. Vão negar a existência do inferno, o que mais? Muitos até vão negar a existência da alma, porque a doutrina da alma foi criada pelos gregos. Então o cristianismo, segundo eles, teriam tido influência forte dos gregos, portanto também é uma doutrina que deve ser rejeitada, porque não é verdadeira. Então simplesmente o que sobra para se acreditar? Esses caras, muitos deles, tava vendo um cara assim no YouTube falando, o cara saca muito. Ele falando assim, eu sou formado em história, mas minha paixão é estudar sobre as religiões, o cristianismo. Eu não me considero um cristão em si, mas eu me considero um agnóstico. A maioria deles, muitos não se consideram ateus necessariamente, mas se consideram agnósticos, né? O que é o agnosticismo, né? É a ideia, a crença de que não se pode provar que Deus existe e também não se pode provar que Deus não existe. O cara fica ali em cima do muro, né? Então infelizmente essas heresias ainda estão vivas ainda, né? Aí diz, né, que no entanto a maioria das crenças falsas que surgiram na igreja primitiva, que foram a causa do desenvolvimento dessas doutrinas, ainda se encontra hoje em pleno vigor, ora dentro das ramificações do cristianismo, que oficialmente confessam a crença na doutrina da Trindade, na humanidade e divindade de Jesus Cristo, ora nas seitas e entre os liberais e livres pensadores às margens do cristianismo. É o que mais tem. Entender como e por que essas e outras crenças cruciais do cristianismo foram desenvolvidas e definidas com tanta exatidão ajuda a impedir que sejam negligenciadas no presente a ponto de chegarem mesmo a se perder. É bom que o leitor conheça os pressupostos básicos deste livro. O primeiro deles é o de que as crenças têm importância. A esta altura isso já deve estar claro. O que as pessoas acreditam afeta o modo como vivem. Tá, isso aí tem que ser sublinhado, ó. Ok, vamos lá, vamos repetir de novo, ó. Vamos ler aqui. É bom que o leitor conheça os pressupostos básicos desse livro. O primeiro deles é que as crenças têm importância, certo? O que as pessoas acreditam, deixa eu ler aqui, o que as pessoas acreditam, guarda isso, afeta o modo como vivem. Concorda? Isso aí, aqui está a chave, meu nobre, meus queridos. Eu penso que aqui está a chave. O que as pessoas acreditam vai influenciar diretamente na ética dela. Vai influenciar diretamente no comportamento dela. Certo? Por exemplo, vamos lá. Se ela não acredita que existe um juízo de Deus, ela não acredita que há essa ideia de um juízo, de um inferno, ou de que ela tem que prestar contas com Deus após a sua morte, ela vai
fugir do pecado, vai lutar contra o pecado, para quê? Não há sentido, na visão dela, né? Não há sentido para se lutar contra o pecado, não há sentido para se temer um Deus que eu não posso ver. Não há um juízo, não há uma prestação de contas na eternidade. Então isso vai afetar diretamente o comportamento, a ética dela. Ela não tem nenhum problema em ter relações sexuais com a noiva ou com a namorada sem se casar, porque ele entende que isso é irrelevante, porque onde condena esse ato de fornicação? Na Bíblia. Eu não acredito que a Bíblia é inerrante, não acredito que a Bíblia foi dada aos homens por Deus, eu acredito que foi uma construção da Igreja Católica. Por que eu vou me deter, podendo eu me relacionar com a minha linda noiva, minha namorada? Só porque está escrito num livro que possui milhares de anos ali, que eu não acredito nele totalmente, sou agnóstico. Então note, isso aqui é verdade, o que as pessoas acreditam vai afetar o modo como vivem, diretamente, querido. Se eu não acredito que a palavra de Deus é inerrante, como tem muitos pensadores, muitos professores aí na internet que negam isso assim, de forma natural, na Bíblia tem erros sim. Né? Nós não acreditamos nessa ideia de que ela é inspirada. Pelo contrário, eles vão acusar a nós que somos conservadores, dizendo que nós somos idólatras, praticamos a bibliolatria. Entendeu? Para que você se sinta mal, para que você se sinta retrógrado, né? Você tem que ser moderno, você tem que ser uma pessoa que tem um pensamento aberto. Né? É isso que eles colocam. Pressiona o cara na parede, principalmente quando ele chega num seminário cheio de professores liberais, você se sente um ridículo diante das aulas dos caras. Se você for contra, se você não acompanha o raciocínio dele, você pode ser até ridicularizado, rejeitado ali naquele ambiente onde eles vão considerar ridículo, ultrapassado, retrógrado um cara que crê na inerrância das escrituras. Então, geralmente esses caras, esses professores de teologia, eles estão dando aula para você ali, falando de Deus para você de segunda a sexta, mas no sábado ele tá na praia com a cervejinha dele e com a amante dele do lado, tá entendendo? Tomando uma cervejinha, curtindo aí o verão, com a namoradinha dele fazendo sexo fora do casamento. Tá entendendo? Não existe inferno. A Trindade é uma doutrina constituída criada por pagãos. A Bíblia tem erros. Você tá entendendo? Então, querido, você está assistindo essa aula aqui, você tem que definir, né? Se você segue essa linha. Entendeu? Todo mundo tá errado, só você que é o bom. Só você que descobriu, né? Toda a verdade. Perfeito? Ou se você segue os pais piedosos, os pais da igreja piedosos, como foram Agostinho, como foi Irineu de Lyon, como foi Tomás de Aquino, homens santos, homens consagrados, homens que sempre disseram que a Bíblia é a palavra de Deus, homens piedosos que ensinaram a palavra. Então esses homens, eles deixaram o legado da piedade, o legado do temor ao Senhor. Mas outros não, outros ficaram marcados da história como grandes hereges e pessoas que corromperam até mesmo jovens, né? Corromperam os mais incautos. Nenhum discipulado cristão que seja vital, dinâmico e fiel se encontra completamente desprovido de entendimento doutrinário. Nunca houve nem nunca haverá. Ninguém consegue servir fielmente a Deus sem saber alguma coisa a respeito da natureza e vontade divinas. Durante boa parte da história do cristianismo, as crenças eram mais importantes do que hoje o são para muitos contemporâneos. Ler e compreender a história da teologia cristã requer a consciência prévia de que os cristãos das eras passadas, que se debatiam com as questões doutrinárias, realmente se preocupavam em crer as coisas certas a respeito de Deus. Este era o caso não somente dos bispos e teólogos profissionais, mas também dos leigos dentro das igrejas. Uma coisa que eu reparo como pastor, se você é pastor também assistindo aqui, também você se identifica comigo. Você já percebeu que 99% das ovelhas, pessoas que chegam nas igrejas, elas, 98% mais ou menos, entre 95% e 98%, elas não estão preocupadas com o sistema de crença das igrejas que elas estão frequentando.
elas chegam nas igrejas com outras perspectivas. Geralmente elas chegam nas igrejas pensando no seguinte: essa igreja é boa, tem uma boa música, essa igreja aqui o pastor fala bonito, essa igreja aqui tem salas confortáveis para os meus filhos, tem um departamento infantil, essa igreja aqui tem um ambiente confortável. O que essa igreja pode me oferecer? Esse pastor que está pregando fé, esse pastor está falando aqui que eu vou ter, nesse ano de Josué, o ano de Josué, 12 meses de prosperidade. Mais de 90% das pessoas não estão nem aí para o corpo doutrinário, para a crença, sistema de crença, se aquela igreja está pregando heresias. Poucos se importam, né? Poucos se importam. Entende? Então, a pessoa ela tem uma crença arminiana, ela vai para uma igreja calvinista, né? Geralmente quem é o calvinista, ele dificilmente vai para uma igreja arminiana, mas os arminianos geralmente me parecem, é o que eu tenho essa impressão, estudam menos, essa que é a verdade. Então eles vão para uma igreja calvinista, ele tá nem aí que se o pastor vai ficar ensinando calvinismo lá, um viés teológico que ele não concorda assim no seu conceito popular. Ele não concorda não porque ele estudou, mas ele foi criado, por exemplo, numa Assembleia de Deus, desde da sua tenridade, mas nunca se aprofundou, certo? Ele foi criado numa igreja de viés arminiano, chega ali 25, 30, 35 anos, aí, essa igreja aqui eu achei legal, meus colegas estão lá, vou lá congregar. Mas a igreja batista reformada, por exemplo. E ele nem tá nem aí se é calvinista, ele vai dizer, não esquento não. Por quê? Porque ele era arminiano, porque ele nasceu na Assembleia de Deus. Estou dando aqui exemplos hipotéticos, tá? Não por convicção. Ele foi criado num ambiente arminiano, repetiu várias coisas que ouviu do púlpito, na escola dominical, mas não por convicção, porque ele estudou o arminianismo, porque ele estudou acerca dos remonstrantes, as obras de Arminio. Não. Então, a maioria das pessoas que estão migrando de igreja para outras igrejas, muitas pessoas não estão nem aí para essa questão acerca da crença. Mas já do lado calvinista, das igrejas reformadas, eu vejo que as pessoas que estão indo para lá, elas estão indo convictas, né? Tem muita gente, elas estão convictas, porque há uma ênfase muito forte na soteriologia, né? Então ela é arminiana por convicção, ela é calvinista por convicção, então dificilmente ela vai sair dali para ir para a igreja Assembleia de Deus. E é possível que se ela chegar numa cidade que se não tem nenhuma igreja formada, ela nem congregue, ela fica assistindo Paulo Júnior pelo YouTube ou Hernando Dias Lopes, pela televisão, fica em casa. Né? Por quê? Porque é uma resistência muito forte, né? Para muitos, nem todos, tá? Sei que tem calvinistas aqui me assistindo. Para muitos calvinistas, a ideia de frequentar uma igreja pentecostal de viés arminiano é como se estivesse dizendo para ele assim, vamos numa igreja satanista, né? Aí ele vai dizer, talvez você disse, pastor, mas muitas são satanistas mesmo. Concordo, mas nem todas, né? Do século IV, o grande pai capadócio da igreja Gregório de Nissa queixava-se de não poder ir a nenhum lugar e nem fazer qualquer coisa em Constantinopla, a nova capital do Império Romano, sem ser envolvido pelos cidadãos em debates a respeito da Trindade. Então, o Gregório de Nissa já estava por aqui. Hoje, século XXI, ano 2021, eu digo para você que eu particularmente, eu não suporto, eu não tô nem aí. É um debate assim que eu entendo que seja, não vou dizer inútil, né? Mas é no mínimo tenso, no mínimo tedioso, no mínimo que gera muitas brigas entre os irmãos, divisões, que é o debate calvinista arminiano, né? Arminianismo versus arminianismo. Hoje é isso aí que está na internet, né? O próprio teólogo, esqueci o nome dele agora, o sobrenome dele é o Vargens, vocês colocam no comentário aí. Lembrei, Renato Vargens, que é calvinista. Ele disse, né, uma postagem, minha esposa estava até me mostrando, ele dizendo que tem chamados aí na internet, alguns jovens aí, chamado cães de Calvino, os cães de Calvino, esses caras que provocam divisão, que estão aí destilando ódio aos pentecostais. Então eu vejo esse debate, se não for um debate respeitoso, como eu vejo o Vailate, que é arminiano, fazer, se não for do naipe, do nível dele, não vale a pena não.
Tu vê que o cara usa só argumento. Ele vai nos debates, ele não fica debochando do debatedor, ele não fica ali desdenhando, ele usa argumentos bíblicos e filosóficos e teológicos para debater com as pessoas com respeito. Mas 99% dos embates são desrespeitosos, né? E isso já deu, eu particularmente já... Né, aí você fala assim, mas tu está escrevendo um livro, pastor? Pois é, há 2 anos atrás eu tive uma condição de escrever um livro, e durante esse tempo que eu estou escrevendo, eu vi muitos debates, eu vi muitas coisas que me fizeram mal, sabe? Me embrulharam o estômago, principalmente na internet. Então é a primeira, única e última obra que eu escrevo. Eu não tô nem aí se esse livro vender, se não vender, não tô nem aí se vão me chamar para fazer palestra, me chamar, eu não vou, que é um troço que já deu. Interessante, eu achei interessante, eu até sublinhei aqui, ó. Até sobre isso, na época que eu li, há 10 anos atrás, eu até sublinhei esse trecho aqui, ó. Há 10 anos atrás eu achava isso interessante. O Gregório de Nyssa já estava usando uma expressão aqui, ó, sabe, com a sua paciência cheia. Porque onde quer que ele ia em Constantinopla só se falava a respeito da Trindade. Imagina naquela época como devia ser. E aí, tô crendo na Trindade? Eu não creio não. O Espírito Santo não é Deus. E Jesus? Jesus também não é Deus não. Trindade não está na Bíblia. Está na Bíblia? Sabe se está? Em sua obra seminal sobre a Trindade, da divindade do Filho e do Espírito Santo, escreveu. Quem escreveu? Gregório de Nyssa, né? Se a gente pedir um trocado, alguém irá filosofar sobre o gerado e o não gerado. Interessante, né? Olha, essas questões são interessantes. Se perguntar o preço do pão, dirão: o pai é maior e o filho é inferior. Para você ver como isso estava impregnado, devia ser realmente algo insuportável, né? Qualquer assunto, ele tá dando aqui um exemplo, parece ser bobo, mas com certeza devia ser fato. Ia comprar um pão, e aí o padeiro, e aí? O pai e o filho foram gerados? E aí? O filho foi gerado ou criado? E aí? Diz pra mim. Se perguntar o preço do pão, dirão: o pai é maior e o filho é inferior. Se perguntar: o banho está pronto, dirão: o filho foi criado do nada. Ele falou que o negócio estava tão tenso. Se alguém estivesse preparando um banho, o banho já está pronto? Né? O filho foi criado do nada. Interessante, né? Ele colocou aqui, até usando um senso de humor, mas você vê como estava tenso essa questão da Trindade, essa questão da definição do Filho, do Espírito Santo. O que hoje a gente vê na internet sobre calvinismo e arminianismo, se a internet existisse naquele tempo, a briga era só isso aqui então. Caos. Diz mais, Gregório de Nyssa certamente não estava reclamando do envolvimento de cristãos comuns nas disputas teológicas. Se seu comentário tem tom de queixa, é porque a maioria dos leigos naqueles tempos pareciam simpatizar com a posição oposta, a heresia ariana ou semi-ariana, que rejeitava a igualdade total entre Jesus, o Filho